Queridos, nós estamos num mundo de sofrimento. Este mundo é um mundo de lágrimas, de dor. Vamos olhar aqui este assunto, convertendo o lamento em louvor. Convertendo o lamento em louvor. Vamos ler este Salmo 30, os versos 11 e 12. Salmo 30. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Vamos ler outra vez? Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Pai, eu quero nesta oportunidade abrir o meu coração em gratidão diante de tudo aquilo que tu tens feito em nosso favor. Graças te damos porque tu nos tens aceito em Cristo. E agora nós pedimos que tu nos fales pelo teu Espírito, para que sejamos tratados em nossa alma deste ponto tão tremendo nas nossas línguas, o lamento que muitas vezes nos consome. Dá-nos a graça de sermos adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. No nome de Jesus. Amém. Não sei se as crianças todas já foram para os seus departamentos. O mundo em que vivemos encontra-se aprisionado pelo sofrimento. O mundo em que vivemos, a prisão deste mundo é sofrimento. A dor é a marca registrada da existência de qualquer habitante deste planeta. E ninguém vive sem espinhos, pois a terra ficou estigmatizada pela ditadura do descontentamento depois do pecado. Buda tentou construir um sistema baseado neste problema do sofrimento e criar alguma coisa alternativa para tirar o homem da realidade do sofrimento, extinguindo a vontade. O nirvana seria uma forma de supressão dos desejos, em razão do sofrimento que é real neste mundo. Ninguém vive sem sofrimento. A criança principia a sua história aqui no mundo com choradeira. Antes do riso, vem o pranto. A dor da mãe no parto e as dores do bebê no ato de nascer são destaques de uma realidade dura neste astro cruel. Aqui, mesmo a vida mais jovial tem muitos gemidos. Nós gememos, esperneamos, gritamos. Grande parte das nossas conversas tem baba escorrendo pelo canto da boca. Autocomiseração, acusações,
que representam as Marias das Dores e os Joãos Doloridos, ou os Joãos Dodói, que vivem em cada um de nós. Sopro de sofrimento, aquele quase gemido de chamar a atenção. Essa é a nossa história. O Éden, o jardim dos prazeres, ficou para trás. E hoje vivemos num clima de suor, lágrimas e sangue. Estes líquidos que brotam dos rigores existenciais fizeram Jesus afirmar com tremenda penetração em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O túnel de passagem pelo mundo chama aflições. No mundo passais por um túnel de aflições. Outras versões dizem tribulações. O fato é que nós estamos inseridos num mundo em que todos nós passamos por essas tribulações. Até mesmo as crianças no ventre materno já começam a passar pelos sofrimentos que as mães passam aqui na terra. Então, nós vivemos num mundo de sofrimento. O sofrimento é um fato liquidante. E não há vacina para imunização da dor. Não existe nenhum abrigo ou redoma blindada que nos protejam das aflições. E todos nós estamos sujeitos ao luto. Essa é a penosa sina de nossa vida assinalada pelo pecado. Ainda que tenhamos momentos promissores de prazer, ninguém está isento da consternação. Nós temos momentos de prazer, mas lutas, dificuldades, problemas, angústias. Até o sambista disse: tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade aqui são momentos e as lutas muito fortes, grandes. Você conversa aqui e ali, a gente vai ouvindo os lamentos e as dores. Alguém até pode concluir que esse modo de pensar é pessimista demais. Mas creio que ele é tão somente realista, pois a dor e o desgosto são acontecimentos inevitáveis na vida de todos os seres humanos. A questão básica não é dourar a pílula, mas transformar o pranto em folguedo. O milagre da existência feliz deriva da comunhão com aquele único Senhor que pode converter a morte em ressurreição, bem como a perda e o luto em festival. A questão não é negar o sofrimento, nem fugir dele. Mas o que o salmista disse: converteste o meu pranto em folguedo. Quem é que tem poder para converter a minha dor em festa? Não é fazer com que a dor desapareça.
é transformar este vinagre em vinho. Transformar vinho em vinagre é fácil, basta deixar a coisa acontecer. Transformar o vinagre em vinho é milagre. Só Deus pode fazer. Nós estamos sendo moídos neste mundo, tratados. Podemos virar vinagre ou podemos virar vinho. Podemos azedar ou podemos nos tornar uma boa bebida para ser servida nos momentos de festa. A vida neste mundo é uma realidade dolorida que precisa de um milagre, de uma milagrosa atuação da graça para converter os momentos sombrios e tristes em dias de celebração. O problema não é negar a presença do sofrimento, mas experimentar uma intimidade tão familiar com o Senhor da vida, a ponto de ver as lágrimas serem transformadas em vinho. Nós temos em Jeremias, capítulo 31, versículo 13, uma expressão metafórica, bonita, expressiva, referindo-se a Jerusalém, e diz assim: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Fazer festa com virgem e fazer festa com jovem é mais fácil do que fazer festa com velho. Porque a memória do velho normalmente está mais marcada pelas decepções, pelas desilusões, pelos abandonos. E festa com velho, festa alegre de velho, é um negócio para a gente pensar. Mas ele está dizendo que vai transformar a tristeza em regozijo. Só o milagre de Deus. De um modo geral, os mais idosos são mais ranzinzas, mais chatos, por causa do seu background de muitas decepções. Quem neste auditório aqui nunca teve uma decepção? Levante a mão. Então, eu estou diante da realidade. Às vezes são muitas decepções. Nós nos decepcionamos conosco. Nós nos decepcionamos com os outros. E nós sofremos por causa das nossas dificuldades. Então, como é que vai acontecer essa transformação da festa, do sofrimento em festa? A verdadeira alegria não denota a ausência de tribulação, mas a presença daquele que tem o poder de converter nuvens escuras em chuva benfazeja, regando a terra. A nossa alegria, portanto, não está em recusar o sofrimento, mas em ver no sofrimento de Cristo o prenúncio de um novo tempo. Henry Nouwen, no seu magnífico livro, Transformando Meu Pranto em Dança, diz: os esforços que fazemos para nos desconectar dos nossos sofrimentos
terminam por desconectar nosso sofrimento do sofrimento de Deus por nós. Lembre-se que aquele que foi moído, aquele que foi pisado, o homem de dores e que sabia o que era padecer, prometeu, através do seu sofrimento, remover as nossas dores, sarar as nossas feridas. Foi ele que prometeu que pelas suas pisaduras nós iríamos ser sarados. Pela misericórdia e graça de Deus, eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente Dona Rosalie Appleby, uma senhora que foi missionária no Brasil por muitos anos. Morreu há pouco tempo, com quase 100 anos de idade. E lá na minha terra, quando menino, ela fazendo um trabalho na região, num acampamento batista sertanejo, Dona Rosalie ficou uns dias na nossa casa e eu percebia uma coisa assim, ela se desligava dos mortais, daqueles que estavam ao seu lado, e como que conectava de uma maneira espírito com espírito, e se punha num estado de contemplação, em que os seus olhos brilhavam e o seu rosto se transformava em riso. E o menino ficava olhando, pensando que ela era biruta. E por algum tempo ela ficava contemplada, daqui a pouco ela voltava e entrava na conversa dos mortais. E eu ficava pensando, essa senhora está faltando um parafuso. Mas depois é que eu comecei a notar que nós não temos a biela. Nós não temos os parafusos no lugar, nós. Porque estamos agarrados tão ao aqui e agora, que estamos sufocados com a nossa existência, que retira de nós toda a energia e toda a capacidade de vida. Na verdade, ela era uma mulher normal, absolutamente normal. Nós é que somos anormais. O Beto estava falando há pouco que o futuro, a preocupação com o futuro, a nossa ansiedade, o medo do futuro é a nossa ansiedade, é a falta de confiança em Deus. Isso nos dilapida, isso rouba a nossa energia. Você tem certeza que você vai viver amanhã? Você está vivo amanhã? Por que estáis ansiosos com o dia de amanhã? E nós ficamos, todos nós, como se nós pudéssemos controlar as coisas, e isto vai roubando. O que pode transformar esta tristeza em alegria? Não é a ausência de tribulação, mas é saber que no sofrimento de Cristo, nós temos algo muito poderoso para transformar os nossos problemas. Entretanto, na fé cristã, a vida da ressurreição vem sempre depois da sexta-feira da paixão. No cristianismo não há festival de júbilo sem o sepultamento do homem velho. Por conseguinte, o canto fúnebre de uma alma vivente é um sinal de que ainda há vitalidade em Adão. O lamento e a murmuração fazem parte
de uma humanidade governada pelos instintos da carne, que precisam urgentemente de um golpe de misericórdia. Deixa eu só fazer um parêntese, que é um assunto que nós vamos tratar, se o Senhor assim permitir, mais adiante. Homem velho e natureza terrena não são a mesma coisa. Homem velho e carne não são a mesma coisa. Homem velho é o princípio da vida administrada por Adão. Não confundam anonimato com anão no mato. Por favor. Nem confundam o boi na brasa com a boi na brasa. Você ter um boi na brasa é para comer. Você ter uma boi na brasa é para botar na cabeça. Não confundam homem velho com natureza terrena. Adão, antes de pecar, já tinha natureza terrena. Depois do pecado, ele passou a ter um homem velho. E homem velho já foi crucificado com Cristo. Mas a natureza terrena precisa ser morta. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu estou dizendo isto para simplesmente alertar. Quando um cirurgião está numa sala de cirurgia, ele tem uma operadora de instrumentos, a instrumentadora. E quando o cirurgião diz o nome de um determinado objeto, aquela instrumentadora pega aquele objeto e entrega para ele. Isso chama-se nominalismo. Toda realidade tem um nome. Não confundam os nomes. Minha mãe, uma vez, tinha uma visita em casa, e a visita conversou, quando saiu, ela estava indo embora, chegou na porta e disse: Belinha, esqueci meu guarda-chuva. E minha mãe voltou para pegar o guarda-chuva e veio com uma vassoura. Isso faz parte dos esquecimentos da vida ou da vontade de mandar a visita embora. Porque uma vassoura é o símbolo de varrer, a visita já estava demorando. Você pode esquecer. Mas a outra, começaram as duas a rir, porque uma falou de guarda-chuva, a outra trouxe vassoura. Acontece com você e acontece comigo. E a gente pensa numa coisa, faz outra. Na Bíblia, quando existe um nome, esse nome significa uma realidade. Esta realidade, homem velho, está ligada ao princípio operante de Adão. Da vida de Adão. Este princípio operante foi despedido. Ganhou bilhete azul. Ainda se usa essa expressão, irmão Joaquim? Ainda usa? Bilhete azul. Bilhete azul é quando o patrão manda o cara embora e ele perdeu o emprego. Então, quando a Bíblia quer dizer que o homem velho não tem mais domínio. Agora, a natureza terrena que Adão tinha, que você tem, que eu tenho, a nossa carne, essa precisa ser crucificada, ela precisa ser morta. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
Mas nós vamos aprofundar um dia desses mais sobre isto, porque eu estou vendo que aqui e acolá estão aparecendo confusões. A Bíblia não pode ter confusão. Ela diz, sabendo isso, que o nosso homem velho foi. O tempo do verbo é um tempo perfeito. Aconteceu de uma vez para sempre. Não tem mais outra vez para ser feito. Então, queridos, vamos aqui continuar. A vida que nasce da morte é a razão de uma nova identidade. Pois enquanto a raça de Adão procura tragar com queixumes o cálice do vinho velho no banquete, os filhos de Aba saboreiam com alegria as migalhas frias que caem da mesa. A escola dos filhos de Deus não exclui as dores, nem elimina as turbulências, mas para promover um currículo de verdadeiros adoradores. Até se pode dizer que não há adoradores sem torniquetes. É bom quando o cacete está batendo. Fazer festa quando tudo está sem problema nenhum, até cigano faz. Eu quero ver é fazer festa quando não tem nenhum sol brilhando. É no dia frio, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. É aí que a coisa realmente se torna o milagre da graça de Deus. O melhor lubrificante para quem fala é água. A gente tem que estar falando e ter água por perto, porque a garganta vai secando. Na verdade, a Universidade do Louvor, é uma academia de múltiplos abalos externos e de profundos vulcões internos, a fim de promover a esperança contra a esperança e a adoração no Espírito. Um dos objetivos do Evangelho é consolar todos os que choram. Por isso, Cristo, diz aqui em Isaías 61, verso 3, uma profecia ligada à vinda de Cristo, que Cristo põe sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isto é para a gente meditar, queridos. Esta profecia de Isaías, do capítulo 61, ela é citada, por exemplo, em Lucas. E o Senhor Jesus leu esse texto e disse assim: hoje se cumpriu esta profecia a meu respeito. Ele põe sobre os que estão em Sião. Sião, o monte, lá onde estava o templo, onde está Jerusalém, tipologicamente representa exatamente a obra da salvação, da confiança. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, permanece firme. A Bíblia usa muitos
termos que são figuras, são tipos apontando para a realidade espiritual. O Monte Sião é um monte que significa a segurança do crente. E ele está dizendo aqui que vai colocar sobre os que em Sião estão de luto. O que é luto? O que é luto? Ninguém sabe o que é luto? Luto é o estado de espírito diante da morte de alguém que lhe é próximo, relacional. Luto. Eu estou de luto. Então ele está dizendo que ele põe sobre os que em Sião estão, põe uma coroa em vez de cinzas. Coroa. O que é coroa? O que é coroa? Ninguém sabe o que é coroa? Todo mundo quer coroa. Não estou falando de velha não, gente, por favor. Estou falando daquela coroa, não. Estou falando de coroa. O que é coroa? Você tem coroas de louro, sinal de vitória, ou coroas de ouro, sinal de reino, de governo. E ele estava falando nessa figura, nessa metáfora, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas. Davi, quando o filho dele estava doente, ele se cobriu de cinza, pôs o rosto no chão. Enquanto o menino estava doente, ele clamava. Aí o menino morreu. Ele escutou no palácio os bochichos. Quando ele percebeu, a criança morreu, ele se levantou, ungiu a cabeça, limpou-se, vestiu a roupa do real e foi para o altar. Quando ele estava indo, os palacianos fizeram o seguinte comentário: enquanto a criança estava doente, o senhor estava aí de cabeça baixa, jejuando, orando, pedindo pela criança. Agora que a criança morreu, o senhor se unge e está indo lá adorar. E Davi deu uma resposta muito interessante. Ele disse: enquanto ela tinha vida, eu estava orando para que Deus a curasse. Agora que ela se foi, ela não poderá vir a mim, mas eu irei a ela. Quando eu morrer, eu vou a ela. Então, acabou meu pranto. Agora eu tenho celebração. Isto eu quero chamar a atenção. Nós vamos ter saudades daquelas pessoas amadas de Deus que foram antes de nós. Saudade. Mas o pranto, esse pranto de desespero não tem mais. Porque senão nós estamos descrendo da ressurreição. Estamos negando que há uma ressurreição e de que Deus vai ter uma vitória sobre este império da morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Então, ele vai colocar coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O reflorestamento do Senhor é feito de uma espécie nobre, que floresce nos tempos da adversidade e que representa a glória da sua justiça. Ser alegre na estação primaveril, ainda que seja um espetáculo admirável, é muito menos do que festejar no inverno antártico. A festa do povo de Deus se dá até mesmo nas ocasiões geladas ou nas secas mais áridas deste mundo, uma vez
que o Senhor converte o lamento em louvor. Dr. Wiersbe conta a história que quando ele teve um acidente de carro, ele foi polifraturado, vários ossos. Ele passou por muitas cirurgias. E nesse processo, ele ficou 17 meses hospitalizado, muitas vezes com aqueles pesos que eu nem as costas dele encostava na cama, ficava nos pêndulos, pendurado. Toda semana ele recebia a carta de uma pessoa, porque ele tinha um programa de rádio, ele tem um programa de rádio nos Estados Unidos, e durante esse período ele não pôde fazer o programa de rádio, que ele estava hospitalizado, e ele recebia uma carta toda semana de alguém que era ouvinte dele, e essa pessoa procurava com palavras de conforto e de ânimo, e palavras que refletiam o Espírito de Deus, ajudar o Dr. Wiersbe naquele processo de convalescença. Quando ele ficou bom, ele disse para a esposa: vamos fazer uma visita àquele meu ajudante, aquele meu homem que veio atrás de... me ajudou durante aquele período. Pegaram o carro e viajaram tantas milhas, chegaram lá naquela casa e ali estava um homem que, em razão da diabetes, tinha sofrido a amputação das 2 pernas, que em razão da diabetes tinha ficado cego. E que, cego e sem as 2 pernas, ele tinha que trabalhar escrevendo para os jornais que lhe davam um emprego. Ele era um jornalista. Ele tinha uma máquina que transformava os sinais de Braille em grafia comum. Então ele escrevia os artigos dele ali. Ele tinha uma enfermeira que ele pagava com o que ele ganhava para cuidar dele e da mãezinha dele, que tinha 90 e poucos anos e que vivia ali com ele. E durante 4 horas, Dr. Wiersbe esteve com a sua esposa naquela casa. E ele foi tão impactado pela vida daquele homem, porque um homem sem as 2 pernas, cego, diabético, tendo que trabalhar para poder se manter e manter a sua mãe, cuidar da sua mãe. Um homem com aquela condição, não dizer ai, não fazer um comentário de autocomiseração, pelo contrário, deixar transparecer pelo seu falar da alegria da salvação e da graça de Deus. Dr. Wiersbe ficou tão impactado que ele escreveu um dos livros mais preciosos que eu já li. Esse livro ainda não foi traduzido para o português, e é um livro que vale a pena ser traduzido. Eu já pedi autorização para eles, e até agora não recebi. Chama-se Seja Feliz, To Be Glad, Seja Contente, que é uma versão... Aliás, ele já foi traduzido lá em Portugal. Nós não temos aqui no Brasil, foi traduzido em Portugal. Seja feliz, seja contente. Ele ficou tão impactado com aquela vida. Não havia murmuração. Estava com sofrimento? Tinha sofrimento. Tinha dores? Tinha dores. Os problemas estavam ali.
todas as vezes que eu e você estamos lamentando diante do trono de Deus, nós estamos blasfemando de Deus, que nos tem feito com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Guarde isto. Eu e você somos criminosos, somos pessoas ingratas diante do Senhor. Ainda que o luto seja uma realidade acentuada na vida dos crentes, o traje a rigor deste período não é mais o preto sombrio, mas o vermelho vivo. O símbolo da alegria é o vinho, e o seu tom de qualidade dança na taça de cristal em seu vigor encarnado. A cor rubra do mosto assinala para a vida da ressurreição. Converta o pranto em folguedo. Depois da tumba escancarada do cordeiro, as vestes de louvor sempre superam o crepúsculo cinzento da extinção da alma e o blackout da morte do corpo. Mesmo que a saudade esteja presente no funeral de um santo de Deus, a certeza da ressurreição patrocina um festival de esperança e um concerto de aleluia eterno. As cinzas das consternações são substituídas pelo óleo da alegria e o pranto soluçante pela vestimenta do altar. Desde a ressurreição de Cristo, o cemitério se tornou em flat, ou a parte hotel, e a morte virou sono. O que é cemitério? Hoje em dia, na hora que a trombeta tocar, o que vai acontecer? Vai ou não vai? Vai. Nós vamos ter saudade? Vamos ter saudade. Estamos com saudade? Temos saudade. Temos saudades. Mas a nossa saudade não pode apagar a certeza da nossa vitória que temos em Cristo. Para o salmista, o tempo de duração da tristeza é apenas o pernoite das trevas, enquanto a exultação pula da cama com o nascimento do sol. A aurora é o alvorecer da esperança. Mesmo que a dor se hospede no final da tarde, ela faz o seu check-out ao romper da manhã. Salmo 30, verso 3. Porque não passa de um instante o seu furor, mas o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Há uma coisa que tem o tempo de validade. Aí eu discordo do nosso sambista, quando ele diz: tristeza não tem fim, felicidade sim. Aí o senhor me perdoe, seu sambista. Para o cristão, nós temos uma alegria que nasce de manhã. Eu estou falando de alma. No meu espírito eu tenho Cristo. No domingo que vem nós vamos tratar um pouquinho mais disso. Mas na minha alma ainda tenho muitas lutas. Agora, essas lutas são tratadas pela graça de Deus em Cristo. Como já vimos anteriormente, o nosso mundo é um laboratório de sofrimento e dor. Contudo, como disse Harry Nouwen, lamentar é algo que nos empobrece
e nos faz lembrar vivamente de nossa pequenez. Mas é precisamente aqui, no meio da dor, da pobreza, da fraqueza, que o dançarino nos convida a levantar e a dar os primeiros passos. E dentro do nosso sofrimento, é dentro do nosso sofrimento, e nunca fora dele, que Jesus entra em cena em nossa tristeza, toma-nos pela mão, puxa-nos gentilmente, fazendo-nos ficar de pé e nos convida a dançar. Vem cá, meu filho, você está triste? Levante-se. Eu converto o pranto em folguedo. Eu estou me lembrando de um dos homens de Deus que às 4 da tarde sepultou o seu filho e às 7 da noite pregou uma das grandes mensagens sobre a ressurreição. Quatro horas da tarde ele estava colocando o corpo do filho na tumba. Às 7 da noite ele estava falando. Andrew Murray estava dizendo: Cristo ressuscitou. Triste, mas alegre. A ressurreição muda tudo. Ela muda tudo. Mesmo que a aflição nos atormente o tempo todo, aquele que nos aceitou incondicionalmente e que permite a dor é poderoso para trocar o nosso pranto em festa e a nossa depressão em baile. E quando dançamos com esta alegria cadenciada pela regência do Maestro Divino, aprendemos que é melhor reagir com gratidão do que com ressentimento. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor. Um irmão uma vez me disse assim: Glênio, a nossa maturidade espiritual se mede pelo tempo em que você sofre um revés, uma dificuldade, um problema, e o instante em que você agradece aquele problema. Deixa eu dizer isso outra vez que ele me falou. Você recebe uma acusação, você recebe um desprezo, você recebe uma afronta. O tempo em que você gasta entre este problema e o momento de dar graças a Deus por isto, reflete a sua maturidade espiritual em Cristo. Se você levar um dia, a sua maturidade está assim, um pouco. Se você levar um mês, está muito lenta. E se você, na hora que você receber e prostrar-se diante do Senhor, não é com gratidão, não é com dizendo assim, está tudo bem não, mas com gratidão, porque o Senhor está dirigindo isso. Bendito seja o Senhor que está no controle dessas coisas. Isso indica a sua maturidade espiritual, como você está crescendo no Senhor. O check-out da dor, isto é, a sua saída da hospedaria do aborrecimento, não significa a ausência do sofrimento ou do desgosto, mas a conversão do lamento em louvor. Ninguém precisa sumir do mundo, nem fugir da realidade. Basta festejar na fornalha ou prestar culto no cárcere diante de Deus. O Salmo 16, verso 11, o que ele diz? Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Senhor, nada está fora do teu controle.
O verdadeiro motivo da celebração na vida cristã não está atrelado à falta de algum problema ou à abundância de bênçãos, mas à consciência viva da presença poderosa de Deus. Perceber o comparecimento do Senhor no nosso cotidiano é viver a contemplação de uma vida abundante, que deságua no oceano do contentamento. Esse é um dos versículos mais preciosos que eu tenho lido ultimamente para o meu coração. Sofonias 3,17. Ele diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Misericórdia. Um Deus que se alegra em me salvar. Um Deus que se deleita em mim, que se regozija em mim com júbilo. Não é grande, não? Quem é você? Eu sou uma decepção. E o Senhor ainda tem coragem de se alegrar em mim? Se o Senhor se alegra com a nossa salvação, nós precisamos nos alegrar ainda mais com o nosso Salvador. Embora a salvação seja também uma fonte de ampla alegria para cada um de nós, o maior ensejo de nossa alegria é o próprio Deus da salvação. Vamos ler o Salmo 43, verso 4. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus meu. A admirável fonte de júbilo de uma pessoa salva em Cristo é se deleitar no Deus que se deleita com alegria pela sua salvação. Este Salmo 43, na verdade, alguns autores, alguns estudiosos acham que ele e o Salmo 42 são um só salmo. Alguns acham que é o mesmo salmo. Assim como o Salmo 14 e o Salmo 53, eles têm o mesmo conteúdo. Alguns acham que o Salmo 42 e 43, eles fazem parte de um só. Este Salmo 42, o Salmo 42, fala da dor de uma alma que está com sede de Deus. Ele diz que como a corça brama pelas correntes das águas, assim a sua alma estava bramando, estava bramindo por Deus. Que havia uma sede de Deus dentro dele. Que ele tinha ido procurar nos lugares, ele tinha ido para o Mispá, tinha ido para o Hermon, tinha ido para o Jordão, mas nada disso tinha preenchido. E ele então usa uma expressão: porque estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E ele usa a expressão: espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele. Lá no Salmo 43, então, ele faz a mesma declaração. Mas no meio dessa questão, ele diz assim: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Ó, não é minha alegria, é a minha grande alegria. Hein? 14 com 53, eles se batem, eles são... E esse aqui é o salmo da complementação. É a alegria que eu vou encontrar. Onde? No culto? Não, no Deus que está no culto. Nas pessoas? Não, no Deus que está no meio das pessoas. É isso que ele está dizendo. A coisa mais lamentável que se pode ver neste mundo é um filho de Deus, o filho do Deus da alegria, vivendo a se lamentar. O Evangelho nos chama a fazer de Cristo a fonte, a segurança
e o propósito de nossa existência. Nele encontramos a nossa habitação de felicidade. Nele, diz Romanos 8, 23, nele sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer que Paulo ter levado uma surra foi do propósito de Deus? Foi? Foi ou não foi? Ele está preso lá naquela cadeia, foi do propósito de Deus? Não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem? Outro dia encontrei um irmão que quebrou a perna. Eu disse, como é que vai, meu irmão? Ele disse, muito bem, com a perna quebrada, mas foi do propósito de Deus para me botar quieto. Eu digo, olha só, eu estava muito agitado, agora estou quieto. Estou aprendendo aqui. Conversando com o doutor Edgar lá de Curitiba, ele teve que passar por uma cirurgia, aparelhos novos, os médicos resolveram fazer um aparelho. Quando estão fazendo lá, o médico diz, não sai daqui, você nem vai mais para casa. Estava tudo bem, ele não ia nem fazer, era só o aparelho novo da coisa que estava lá, não vai sair daqui. E ali já meteram o stent, estava com 2 coronárias entupidas e tal. Aí ele veio conversar comigo a semana passada aqui, uma conversa assim, de amor cristão. Ele disse assim, mas como Deus é precioso. Até na cirurgia ele está tomando cuidados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tanto no sofrimento como na solução das coisas. Está ali o Deus por trás de tudo isto. Louvamos o Senhor porque Ele está no controle de todas as coisas. Ora, se no Evangelho nada está fora dos desígnios divinos, por que nós vivemos nos lastimando ou criticando as circunstâncias providenciadas pela soberania absoluta do bom e maravilhoso Senhor de nossas vidas? Por que somos tão críticos e tão insatisfeitos? Pergunta para você mesmo, por que você e eu, por que nós vivemos criticando isso, criticando aquilo, criticando aquele irmão ali que tem defeito, também é amado de Deus. Deus morreu, Jesus morreu por ele também. Tem defeito? Tem. Está cheio de problema? Tá. Mas deixa quem sabe fazer, e não fica você se botando na posição dele, querendo ajudar Deus. É um irmãozinho que tem o pé torto. Mas esse Deus que tem paciência sabe chegar lá. E eu me meto. De vez em quando eu estou aí, entrando nos terrenos que não me pertencem. Aí eu tenho que voltar para o Senhor dizendo, Senhor, estou envergonhado de assumir posições que não me cabem. Me perdoe. Eu aceito a correção. Guarda-me, Senhor, de não querer fazer aquilo, ou de tentar querer fazer aquilo. Por que a gente se lamenta muito, tanto? É teomania? Deus não está sabendo fazer a coisa bem feita? Está gemendo? Creio que não resta nenhuma alternativa para os filhos de Deus senão as ações de graças diante da vida. Se Deus faz com que todas as coisas venham a colaborar para o bem daqueles que o amam, a única opção da vida espiritual legítima é a gratidão permanente e jubilosa diante da realidade existencial. Como é que diz esse texto lindo de 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu conversei com um irmão lá do Rio Grande do Sul. O filho estava tomando banho numa piscina, pulou do trampolim, todos estavam sentados ali, conversando, comendo um churrasco, batendo papo. O filho pulou, nadava muito bem, mas todos ficaram olhando e conversando. De repente alguém disse assim: o menino está virando lá embaixo. Já tinham se passado alguns minutos, correram lá, pegaram o menino, tinha médico ali, e aquele pai disse: Glênio, e eu fiquei como um louco. Eu corria de um lado para o outro e dizia: Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor, salva meu filho. E foram 4 horas, respiração boca a boca e tal, e médico, e ambulância veio, e o meu filho foi salvo. E Glênio, se arrependimento matasse, eu hoje queria morrer. Eu acho que o Senhor queria tirá-lo naquela hora, para me poupar do que eu assisti. Ele se tornou um monstro. É um monstro. Ladrão, assassino, o que você puder imaginar. Eu tenho sofrido as dores. Por que esse menino não foi embora naquele dia? Por que eu não disse: Senhor, está aí nas tuas mãos, seja feita a tua vontade? É que a gente não sabe ler as letras, a gente quer agora, e quer do jeito da gente, e quer do jeito. Eu estou contando essa história porque eu vi aquele pai me contando com lágrimas. E às vezes a gente diz assim: eu quero. Pois então toma, você quer? E às vezes eles me pedem, eu os lhe dou, mas definha a alma. Atendeu, mas a alma fica aí, definhada. Aí nós vamos ganhar graça. Meu irmão, até nessa hora, você tem que fazer festa. Agora nós vamos fazer festa por um desespero. Ouvimos um convite para deixar o nosso lamento, que o nosso lamento se transforme em fonte de cura. E que nossa tristeza se torne uma passagem da dor à dança. Que o Senhor, por sua graça, nos conduza ao arrependimento e converta o nosso lamento em louvor e o nosso desgosto numa festa de eterno contentamento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o único autor e administrador deste extraordinário prodígio em nossas vidas. Amém. Que o Senhor converta o nosso lamento em louvor. Não é a saca-rolha, é com graça. Senhor, obrigado, porque nada está fora do teu controle.